Olá pessoal, hoje nós estamos trazendo mais um vídeo. Essa pandemia que nós estamos vivendo acabou causando algumas mudanças na vida de todos, e inclusive na frequência com que os vídeos estão sendo postados, inclusive nos temas. Diante de tudo isso que a gente vem vivendo, existem alguns temas que são tabus. São temas que ninguém gosta de falar, mas que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. As estatísticas mostram que estão crescendo absurdamente. E diante disso, a gente vai começar a falar sobre esses temas. Nós já começamos, há pouco tempo atrás nós postamos sobre violência doméstica, que cresceu muito na pandemia, e hoje nós vamos falar sobre suicídio, um assunto bem delicado, que poucas pessoas gostam de falar, mas que diante de tudo que a gente está vivendo, dos números, o aumento na estatística de suicídio é muito grande, então existe esta necessidade. É óbvio que para falar sobre isso não é qualquer pessoa e nem de qualquer forma, e exatamente por isso eu trouxe para vocês a Ana Paula Nadalim. Ela é psicóloga, atuante como voluntária no CVV há 2 anos, trabalha com isso e vai saber exatamente como explicar para a gente as estatísticas, os mitos, o que a gente pode fazer para ajudar, aonde procurar ajuda. Então eu deixo vocês em boas mãos. Antes de encerrar, eu queria dizer uma palavra para essas pessoas que estão sofrendo. Vão buscar ajuda. Vocês não precisam caminhar sozinhos. Existem pessoas preparadas que podem ajudá-lo e você pode voltar a encontrar um sentido na vida, alegria na vida. Não pensa que não tem luz no fim do túnel, porque tem. Você só precisa de alguém do teu lado para te ajudar. Busca ajuda. E agora eu deixo vocês com a Ana Paula. E não esqueçam, a melhor terapia é aquela que te faz bem. Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga clínica e eu queria compartilhar um pouco de ideia, de conhecimento sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio. Eu vou começar aqui compartilhando uns slides para a gente poder falar disso. Então, como eu coloquei, eu sou psicóloga clínica, eu tenho duas especializações em andamento, uma em gestalterapia, outra em terapia de famílias e casais. Eu sou consteladora e voluntária do CVV há quase 2 anos, o Centro de Valorização da Vida. É desse lugar que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a prevenção ao suicídio, a valorização da vida. O Setembro Amarelo, embora tenha passado, ele é uma campanha que traz conscientização, que traz alertas de um olhar sobre o suicídio, Então, é um pouco expandir isso para além do setembro. O setembro foi criado em 2015, o Setembro Amarelo, é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas eu quero iniciar lembrando que somos duais, nós somos polaridades, nós somos dia e noite, fala e escuta, nós somos tristeza, alegria, depressão, êxtase. E o problema é que quando a gente congela em qualquer uma destas pontas, em qualquer um desses extremos, a gente adoece, gera sofrimento. E o suicídio é um ato de comunicação. Quem se mata, na verdade, está nesse lugar de sofrimento e está tentando se livrar de uma dor que é imensa, é insuportável. Mas o suicídio também é um tabu. Na nossa sociedade, a gente não pode falar disso, é um assunto muito delicado para ser falado socialmente, nas culturas, em muitas famílias, em muitas religiões. Ele é um preconceito. Para algumas religiões, ele é um pecado talvez o maior.
E como a gente pode prevenir, falar, alertar, se a gente não pode nem sequer olhar para ele? É desse lugar que eu queria desmistificar um pouquinho isso e falar do suicídio. Em termos de números, só para a gente entender o tamanho da grandeza disso, nós temos 800 mil suicídios por ano no mundo. Um suicídio a cada 40 segundos. É a segunda principal causa de morte nas mulheres, só perdendo para a maternagem, e nos homens é a terceira, perdendo para violência interpessoal e acidentes de trânsito. No mundo, o índice é de 10,8 pessoas por 100 mil habitantes. Nas Américas, 9,8. E no Brasil, 6,5. E aí você pode perguntar, mas a nossa média está mais baixa até do que as Américas, por que nos preocuparmos? Porque quando a gente iniciou este século, no ano 2000, nós estávamos em 4,8. Portanto, a nossa curva ainda está crescente em números de suicídio. A gente percebe que quando a gente tem essa conscientização, quando a gente fala nesses assuntos, né, traz para orientar a mídia de como anunciar um suicídio, a gente traz sinais de como tentar detectar esse nível de dor, a gente consegue prevenir. E é por isso essa nossa conversa. E repara que o nosso maior índice, esse número que eu trouxe de 6,5, está entre jovens adultos de 15 a 29 anos. Em termos de faixa etária, nós temos que o suicídio começa a ser registrado aos 5 anos de idade e vai além dos 70. De 70 anos ou mais é a nossa maior taxa, 8,9. Mas reparem que numa faixa de idade muito produtiva, de 40 a 60 anos, nós temos quase 8 pessoas a cada 100 mil habitantes. É um índice muito alto. Em termos de raça, a raça que mais se suicida é a indígena, seguida pelos brancos, os negros e depois os asiáticos. E aí a gente pergunta, né, o que será que causa tanto suicídio entre os indígenas? Eu efetivamente não sei essa resposta, mas eu fico imaginando o quão difícil deve ser para um índio que sai da tribo e vem para o mundo branco, e aqui ele é excluído porque ele é um índio. E se ele volta, ele é excluído porque ele estava no mundo branco. Então, fica uma pessoa onde ela fica com menos pertencimento, e isso causa muita dor, isso causa muito sofrimento. Eu já comentei, 800 mil pessoas morrem todos os anos. E para cada suicídio há muitas outras tentativas, pelo menos 3 mais para cada suicídio efetivado. 79% dos suicídios acontecem em países de média e baixa renda, e 20% dos suicídios no mundo acontecem por envenenamento com pesticida em áreas rurais. Aqui eu trouxe um pouco o mapa do suicídio no mundo. Esses paizinhos que estão aqui em vermelho, mais escuro, são os países que apresentam os maiores índices. A gente vai perceber que o leste europeu tem índices muito altos. E aí eu destaco a Lituânia com 31,8 como taxa de suicídio. Estes países mais clarinhos, em oposto, eles têm as taxas mais baixas. Em geral, aqui nós estamos falando de 0,5 pessoas a cada 100 mil habitantes. E no Oriente Médio, reparem que mesmo em uma região bastante de guerra, de conflitos políticos, a gente tem taxas muito baixas. Mas eu quero lembrar que o suicídio tem fatores culturais, tem fatores religiosos, tem caráter pessoal, familiar, e isso muitas vezes impede, por exemplo, no Oriente Médio, se um membro da família se suicida, todos os demais serão expulsos daquele povoado, daquele vilarejo onde a família morava. Então, repara, será que esse número é verídico? Será que esse número é escondido até para não ser expulso? Como é que lida
com números como esse, né? O Brasil está em 8º lugar entre os 59 países que registraram um aumento nos casos de suicídio. Nós temos 118 países com taxas decrescentes e 6 estáveis, mas nós ainda estamos num processo crescente. Eu queria trazer um pouquinho e compartilhar com vocês mitos e fatos. A gente tentar desvendar um pouquinho o que é falado sobre suicídio, mas que não é bem assim. Então, primeiro mito. Pessoas que ameaçam e falam de tirar sua própria vida, de fato, não querem fazer. Não, não é verdade. De fato, elas estão falando em suicídio, estão falando em tirar a própria vida, e isso é um pedido de ajuda. Eles estão pedindo uma aproximação, eles estão pedindo um acolhimento. Se a gente conseguir, muitas vezes a gente previne um suicídio. Não considere uma ameaça, uma fala como uma bobagem, uma possibilidade de chamar atenção. Não, isso é um pedido de ajuda. Um outro mito é que a maioria dos suicídios acontecem de repente, sem nenhum aviso, não tem nada que possa fazer. Também não é verdade. Por volta de 93% dos suicídios, eles acontecem premeditadamente, eles vão fazendo um crescente de dor, eles vão fazendo um crescente de sinais. Então, se a gente estiver atento, e é este o objetivo da nossa fala, da nossa conversa, se a gente estiver atento, a gente consegue ir percebendo pequenos sinais e, quem sabe, acolher. O próximo mito é dizer que o suicida está determinado a tirar a própria vida e nada pode impedir. Também não é verdade. Lembra que eu coloquei? Somos polaridade, somos ambivalência. Nós temos os dois lados dentro de nós. Então, ao mesmo tempo que eles querem, sim, se livrar daquela dor, mas eles querem ajuda. Eles querem um jeito, uma outra alternativa. E é nesta ambivalência que muitas vezes esta pessoa liga lá para o CVV e, conseguindo conversar, ganha um tempo, ganha um respiro para conseguir pensar, conseguir buscar uma nova alternativa. É só um respiro dentro da dor que isso pode inspirar, surgir uma nova alternativa para ele. Um mito é dizer que sempre que uma pessoa tem ideia suicida, vai ter para sempre. Não, nós estamos falando de uma dor profunda, de um lugar de muita, muita dor, de uma falta de sentido na vida. Quando a pessoa está nesse lugar, sim, é muito difícil de sair, mas se ela sair, se ela acha um sentido para a vida, se ela acha, se ela se livra dessa dor, acha uma luz no fim do túnel dela, sim, ela pode ter vida longa, ela pode mudar de assunto, mudar de ideia e inclusive ter muito amor pela vida. Pessoas idosas ou com doenças mentais são suicidas em potencial. A gente viu, os índices são altos nesse público, mas repara, nós não estamos falando que a idade ou a doença mental são potenciais suicidas, não. Nós estamos falando que essa é uma população que sofre muito, que tem muita solidão, que tem muitas vezes deixado de lado, excluído de família, e isso sim causa muita dor, muito sofrimento, que é a principal causa do suicídio. Então, na verdade, não tem a ver com a idade ou com a doença, tem a ver com o sofrimento que muitas vezes essa população passa. Falar de suicídio é uma má ideia, pode ser interpretado como um encorajamento. Não é não. A gente precisa falar sobre suicídio de uma forma muito cautelosa, muito atenta, para não enaltecer, não romantizar o suicídio. Mas sim, é importante falar, até para a gente dividir entre nós, quais são os sinais, quais são as possibilidades que a gente pode olhar em volta e como acolher, como chegar junto para tentar prevenir o suicídio. E por fim, o último mito é: quem se mata é um covarde, ou é um corajoso, ou não tem Deus no coração. Não, nada disso. Nada disso. Quem se mata chegou no seu limite, está usando da sua autonomia, da decisão, mas chegou no seu limite, estava numa dor profunda, e isso sim é uma tragédia.
Então, sem julgamento, a gente olha para isso e trata como a tragédia. A OMS define saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas capacidades, pode lidar com o estresse do dia a dia, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade na qual ele está inserido. E ela nos alerta para 2 riscos, né? O fator de risco, que deve ser monitorado e reduzido, e um outro fator, que na verdade é o de proteção, que a gente precisa ampliar, que a gente precisa expandir. Vou começar pelo fator de risco, que precisa ser monitorado, que precisa ser diminuído. São os ambientes exclusivos, os que excluem pessoas, os que rejeitam as diferenças, os que rejeitam, fazem bullying, não acolhem, né? Gera isolamento, gera alienação de pessoas, faz discriminação, e nesse lugar começa a ter altos índices de droga, altos índices de tabaco, de álcool. As pessoas começam nesse isolamento, nessa tristeza, buscar um isolamento ainda maior, um lugar mais recolhido, mais isolado. O bullying, muitas vezes a gente tem no nosso país, né, aquela brincadeira, eu perco amigo, mas não perco a piada. Como é que está seu amigo? Ele está conseguindo ouvir aquela piada? Ele está rindo com você daquela piada? É possível a gente pensar que às vezes o outro já está num nível de dor muito grande e que eu não posso fazer uma piadinha, eu não posso excluí-lo, deixar uma mensagem subliminar de exclusão para ele? A gente vai perceber que dentre esses fatores, quando o ambiente ele é nocivo, ele é pouco acolhedor, muitas vezes as pessoas têm uma alteração na alimentação ou no sono. Os fatores de proteção são exatamente o oposto. Os ambientes acolhedores, aconchegantes, saudáveis, aqueles que toleram as diferenças, toleram pensamentos diferentes, então a gente pode debater, mas não precisa brigar, a gente pode incluir tudo e todos. A gente consegue lidar com as nossas próprias frustrações do dia a dia, os nãos que a gente ouve, o estresse do dia a dia e os pequenos fracassos, que sim, todo mundo passa por fracasso, todo mundo tem queda, e a gente também pode se ajudar, se levantar e ajudar a levantar a autoestima de todos. Os motivos para suicídio, né, são muitos. E podem ser variados, na verdade, eu não acredito num único motivo, porque nós estamos falando num crescente de dor, num crescente de uma dor que vai se tornando insuportável. Uma piadinha pode ser o motivo? Pode, se o copo estiver cheio, é a última gota, né? A perda do emprego, a perda de um ente querido, sofrimento no trabalho, os bullying, os assédios morais, sexuais, as milhões de agressões psicológicas que a gente vê e ouve por aí, e muitas delas a gente pode resumir ou colocar dentro das doenças mentais, a depressão ou a parte deprimida da bipolaridade, né? Porque a gente está falando de doenças onde, sim, existe já nelas, elas são formadas por grandes sofrimentos. Em que nível de sofrimento se vai? Todo suicida precisa ser um deprimido? Não. Mas muitas vezes porque nós estamos falando dessa dor muito intensa, desse sofrimento muito intenso. A gente pode ir observando que à medida que a pessoa vai entrando nesse sofrimento, nós vamos vendo alguns sinais. Um deles, que é um dos primeiros que a gente começa a observar, é o isolamento da família, dos amigos, dos eventos sociais, a mudança de comportamento. Então, eu sou uma baladeira, deixo de querer ir para a balada. Eu gosto muito de conviver com amigos, eu não quero mais encontrar ninguém. Quando você muda hábitos, isso começa a chamar atenção. A perda de atividades por coisas que se gostava. Então, o parâmetro é sempre ela mesma. Uma pessoa que adora correr, parou de correr.
pioras de desempenho na escola, no trabalho, olhar frases e posturas de desesperança, de desespero. Então, você percebe tanto na fala quanto na roupa, a pessoa começa a ficar mais desleixada, menos arrumada, menos cuidada, uma ansiedade muito alta, começa a mostrar um estresse muito alto, uma impulsividade, uma vontade de desafiar a vida, né? Se colocar em situações de risco. E começa a se desfazer de objetos importantes, já é um segundo nível. Começa a fazer conclusões de assuntos, a fazer testamentos, a fechar a conta, a arrumar armário, a deixar tudo arrumadinho. Ninguém quer dar trabalho. Então começa a organizar coisas e planejar. E como é que são os pedidos de ajuda nas frases? Quando as pessoas começam a soltar frases que você fala, ai, que frase mórbida, né? Aquela coisa, preferia estar morto, eu quero desaparecer, eu vou te deixar em paz, se isso acontecer novamente eu prefiro estar morto. Então, assim, é sentar e olhar isso como um pedido de ajuda. Não, a pessoa não está chamando atenção, ela está pedindo ajuda. Logo você não precisará mais se preocupar comigo. Eu estou cansado da vida, eu não quero continuar. São pequenos sinais de que alguma coisa aí tem uma dor muito profunda, tem um lugar muito insuportável chegando no limite. E o que a gente pode fazer? A melhor alternativa é chegar junto, conversar abertamente. Mas eu vou conversar sobre o suicídio? Eu vou abordar o suicídio? Não, não precisa. Você pode abordar esta dor, este comportamento diferente. Mas a minha sugestão é aborde de uma forma privada, você e o seu amigo, você e esta pessoa, de um jeito bem cauteloso, cuidando para que ela possa cuidar da imagem dela. Porque quando ela se vê nesse lugar, sendo enxergada nesse nível de vulnerabilidade, provavelmente ela vai chorar. Ela está em sofrimento. Se ela confia em você, ela provavelmente vai se abrir. E isso não dá para fazer numa festa, não dá para fazer no meio de muita gente. O lugar reservado é mais acolhedor. E como acolher? No que a gente chama de escuta ativa. É uma escuta que ouve para compreender, para tentar sentir o que o outro sente. Deixa o celular de lado, olho no olho, presença, estou aqui. Né? Estou aqui para você. Tem gente que demora para começar a falar. Ok, a gente permanece ali do lado, mostrando que a gente suporta estar próximo desta dor. Né? E quando a gente mostra que há possibilidade de ir para a dor e voltar para um estado funcional de vida, né? A gente vai mostrando que há um caminho entre esta dor e este aspecto funcional. Isso também ajuda quem está na dor. Tentar não invadir privacidade, mas, por outro lado, vai olhando como é que essa pessoa, com quem ela está se relacionando, o que ela está buscando na internet, né? O que ela está, quais os exemplos, quais as pesquisas dela. De repente, ela está pesquisando um jeito de se machucar. É preciso estar atento, acompanhar como é que isso está se desenvolvendo e como é que a gente pode ajudar. O que não fazer? Nunca, nunca julgar. Não adianta dizer e comparar dores, né? Isso é uma bobagem, seu irmão tem muito mais sofrimento. É só o seu primeiro namorado, você terá muitos outros. Não, não é só o primeiro namorado, é o namorado. Naquele instante, é o primeiro namorado, é o namorado. Então, como é que a gente acolhe aquela dor? Embora a gente possa até saber que pode vir a ter outros namorados, mas naquele momento, acolher aquela dor naquele lugar, naquela sensação que a pessoa está sentindo de ser o único e o maior. Né? Não menosprezar, não adianta dizer acalme-se, vai passar, é só uma fase. Não, é estar junto, é ouvir mais do que falar, tentar não julgar, não existe o tem que. A pessoa não tem que nada, a pessoa está prostrada, deitada numa cama, porque ela não está conseguindo levantar.
como é que a gente devagarinho incentiva, acha coisas que possam trazer um pouco de alegria, motivação para ela levantar, mas não adianta colocar uma ordem, você tem que levantar daí. Não funciona, né? E aqui eu quero trazer 2 aspectos um pouquinho mais técnicos, mas só para contextualizar e mostrar para vocês o risco de como falar sobre suicídio, como falar desse tipo de morte. Então, são 2 efeitos, um é o efeito Werther, o outro o efeito Papageno. Os 2 são baseados em romances que aconteceram em 1700, esse aqui é de Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, o outro é A Flauta Mágica, de Mozart, e ele diz o seguinte, o efeito Werther vai nos dizer que quando a gente romantiza demais, quando a gente coloca o suicídio de uma forma heróica, muita gente imita, muita gente segue, porque ele fica noticiado de uma forma espetaculosa, ele incentiva. Por outro lado, quando a gente fala com conscientização, trazendo o problema, mostrando o sofrimento, tentando fazer um diálogo de prevenção, a gente sim consegue reduzir os índices de suicídio. Foi baseado no efeito Papageno, que, por exemplo, o Japão está reduzindo as suas taxas de suicídio. E, por último, eu quero trazer também o efeito de autorização. Quando uma pessoa que está num sofrimento muito profundo e ela se mata, por 15 dias é como se tivesse uma autorização no ar. Eu sou amigo dela, ou conheço aquela pessoa, sei que ela estava em sofrimento, eu também estou em sofrimento, eu me autorizo a fazer o mesmo. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou comentando porque se você conhece alguém que na rede de relacionamento dele, de alguma forma, ele conhece alguém que se suicidou, por favor, se aproxime, chega junto, conversa, pede para a pessoa falar o que está sentindo. A gente tentar evitar esse momento desta autorização, né? Por 15 dias, os riscos são muito altos. Então, por exemplo, a gente teve o caso em 2018, no Brasil, na cidade de São Paulo, 2 suicídios praticamente seguidos, num período aí de 15 dias entre um e outro. São jovens que o segundo, com certeza, se sentiu meio que autorizado, porque o primeiro estava em sofrimento e se matou, o segundo entra em sofrimento e se mata. Então, quando a gente conhece alguém que se suicidou, a melhor coisa a fazer é se aproximar, ouvi-la, acolhê-la, para a gente tentar evitar qualquer tipo de autorização. E a gente precisa também olhar para as possibilidades de cuidado médico, de cuidado de saúde para estas pessoas neste nível de sofrimento. Mas a gente também sabe que existe um preconceito. E nos extremos que nós temos dentro de nós, as pessoas acabam acreditando que existe ou saúde ou loucura. Mas lembre-se, tem 1 milhão de coisas aqui entre a saúde e a loucura, existe um monte de possibilidades. Existe eu estar são e ansioso, são e estressado, são e com um transtorno, com uma depressão ou com alguma coisa. Então, nesse espectro imenso que tem aqui, a gente tem tanto os psicólogos quanto os psiquiatras para cuidar, para olhar para isso e ajudar a pessoa a passar por esse momento de dor, para passar por esse processo e se reestruturar. Os psicólogos são profissionais de saúde que tratam questões do ser humano, num espectro de bio, psico, social, espiritual. Eles ajudam o paciente a se autoconhecer, se aceitar melhor, olhar para suas frustrações e lidar melhor com elas. Mas eles não prescrevem medicamento. Por outro lado, os psiquiatras são médicos especializados em saúde mental e que podem prescrever medicamentos. Então,
Quando a gente está falando desse lugar de dor, nesse nível de sofrimento, muitas vezes é sim necessário uma combinação desses dois profissionais, um trabalho em conjunto para que a medicação ajude a suportar e dar, ou melhor, de dar suporte para que o psicólogo possa ajudar a fazer uma reestruturação desse self, uma reestruturação dessa autoestima e a pessoa retomar a sua vida, o seu momento funcional, né? E aqui eu queria comentar para vocês, colocar um pouquinho sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é uma associação filantrópica sem fins lucrativos. Ela trabalha por voluntariados, todos lá dentro são voluntariados. Ela trabalha por recursos de doação pública, e ela tem como missão valorizar a vida e prevenir o suicídio. Ah, só pode ligar se eu estiver pensando em suicídio? Não. Na verdade, a gente acolhe todo nível de dor, todo nível de sofrimento, exatamente para não chegar nesse nível limítrofe que a pessoa passa a pensar em suicídio. A gente não quer nem que chegue lá. Então, toda dor é possível de ser acolhida. Nosso maior valor é acreditar na tendência construtiva da natureza humana. Por quê? Porque, repara, é uma ligação. Eu fico ali alguns minutos ou uma hora, não sei, mas eu consigo só acolher. Não existe intervenção. Não é a pretensão nossa intervir, afinal, a gente não conhece, não está falando, tem todo um protocolo de sigilo, né? Não sabe quem é, não sabe o número, não estou vendo o rosto. É uma pessoa desconhecida, conversando com outra pessoa desconhecida, mas que pode acolher, que pode ouvir, que pode dar um momento de atenção. E é esse o objetivo do CVV. Todo baseado em voluntariado, ele tem 2 sites aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, www.cvv.org.br ou setembroamarelo.com. Ele tem o número 188, que é gratuito e disponível todos os dias do ano, todos os horários, e tanto de fixo quanto de celular, é uma ligação gratuita de todo o território nacional. O objetivo é a gente acolher a dor, o sofrimento, enfim, poder dar um pouquinho de aconchego e de presença para quem está precisando. O CVV tem várias formas de comunicação, a mais conhecida realmente é o telefone, né? A mais ágil, a que a gente mais pensa de imediato, mas ele tem um chat, ele tem a possibilidade de enviar cartas. Em alguns postos de atendimento existe uma possibilidade de ser atendido presencialmente, existe a possibilidade de você enviar e-mails, e tem em alguns postos ou cidades o que a gente chama de GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que é onde as pessoas presencialmente acolhem as famílias de pessoas que se suicidaram. Para você ser voluntário, caso você queira, as restrições são bem pouquinhas, você precisa ter mais de 18 anos e uma disponibilidade, coração aberto. Os plantões são de 3 horas por semana, que podem ser feitos 2 vezes de 1h30 ou uma vez de 3 horas, mas a gente tem todo um treinamento, então, assim, não precisa ser psicólogo, não tem nada a ver com a psicologia. O próprio CVV dá um treinamento para você se habilitar a ser um voluntário. Você pode, aí, tem todo um período de treinamento que antecede ao começo dos atendimentos. E depois que a gente começa a atender, a gente continua tendo reuniões mensais, que é para fortalecer, para a gente relembrar como atender com primazia essas pessoas e conseguir acolher com todo carinho. O CVV, historicamente, começou em 62, né, na cidade de São Paulo. Em 2015, então, surgiu a campanha do Setembro Amarelo. Ele faz uma associação com o Ministério da Saúde exatamente para tentar baixar a taxa de suicídio do país. Em 2018, o 188 se torna abrangência nacional e gratuito. Nós hoje somos 4.200
voluntários, 122 postos de atendimento em 24 estados brasileiros. E em 2019, nós atendemos 3.160.000 ligações. Quer dizer, isso eu estou falando só no número de atendimentos telefônicos, né? Então, agora em 2020, com a pandemia, um número muito maior. Nós fomos chamados várias vezes para fazer plantão extra, convidados a fazer plantão extras. Então, assim, o número eu não tenho, é o número de 2020 de atendimentos, mas com certeza cresceu muito. E é sempre uma possibilidade de acolher e de aguçar esse ouvido, essa escuta ativa que a gente chama. Eu gostaria também de lembrar que o SUS tem órgãos públicos específicos, né, que oferece isso de uma excelente qualidade. O Centro de Atendimento Psicossocial, o CAPS, eles são unidades onde você vai encontrar psiquiatras, onde muito provavelmente você vai encontrar psicólogos e psiquiatras que podem te auxiliar, que podem buscar uma orientação de tratamento para você. Se tiver necessidade de uma emergência, né, alguma coisa que efetivamente aconteceu, o SAMU, as UPAs, os pronto-socorros, os hospitais, existem outros apoios efetivos e que a gente pode recorrer. Eu trouxe aqui um dos posts do CVV, caso alguém queira divulgar, passar para um amigo, alguém que está um pouco mais triste, não está conseguindo se abrir. Então, tem aí no Instagram, @CVVOficial, você pode encontrar diversos desses posts, e o objetivo é esse mesmo. Quer conversar? Está precisando conversar? E a gente acolhe. E eu queria finalizar fazendo a proposta do Conheça-se, né? Quando a gente tem a possibilidade de se autoconhecer, entender um pouquinho essa confusão de sentimentos, os nossos valores, o que acontece nas nossas milhões de emoções, a gente tem a possibilidade também de desenvolver o nosso propósito de vida, entender qual é o nosso grande objetivo, o que nos gera sentido para nós, e assim sair de um sofrimento, de um adoecimento. Então, conheça-se. E por fim, fechando lá nas minhas polaridades, né, nas nossas margens de rios que dão aquelas arranhadas, que dão uns atritos na gente, existe também o rio, aquele rio caudaloso, aquele rio gostoso que flui e que, sim, podem ter pedras e a gente vai contornando pedras, podem ter cachoeiras, a gente vai ter quedas e com isso a gente aprende. Lá na frente provavelmente vai ter uma planície, a gente vai ter um rio calmo e tranquilo, e isso é a vida. E como é que a gente pode aprender a fluir nesta vida? Né? Saindo desses extremos tão apegados, indo para a parte gostosa do rio, onde nos permite fluir e nos permite viver e curtir a vida de uma forma mais leve. E com isso eu trago também uma frase de uma psicóloga gestaltista, suicidóloga, ela estuda o suicídio, que ela diz: onde tem vida tem jeito. Porque é um pouco do que o CVV faz, né? A gente, no máximo, dá a pessoa a não agir naquele instante. Eu não garanto que ela não vá agir depois. Eu não garanto nada. Mas aonde tem vida, tem jeito. Porque ela pode ver um filme, ela pode ver uma flor, ela pode ver um bichinho, ela pode ver uma criança, ela pode ouvir uma frase e aquilo fazer toda a diferença para ela, para dar a ela uma esperança de vida. Então, a gente mantém a vida, porque onde tem vida, tem jeito ou tem possibilidade de ter jeito. Né? E não tenha vergonha de pedir ajuda. Todos nós somos vulneráveis, isso faz parte da condição humana. E sofrer também faz parte. E a gente precisa ter coragem e fortaleza, né, de pedir ajuda. Porque isso pode passar, a gente pode transcender este momento de tanta dor. Aqui eu deixei um espaço para a gente conversar, para a gente trocar. Infelizmente, a gente está sem interação, então eu vou deixar para vocês o meu contato, o meu telefone, o meu e-mail, o meu Instagram. Se vocês quiserem, entrem em contato, vamos conversar. A gente pode esclarecer aquilo que
eu deixei aí, às vezes, com alguma dúvida. Agradeço muito e espero poder ter ajudado. Um abraço.